Então, bom, passando para agora que o castelo foi montado, ou seja, a cristandade, a gente tem um vislumbre do que foi a cristandade, começa então o primeiro grande golpe, que é a Revolução Protestante, né. Então, se Vossa Excelência pudesse dizer, o que foi a Revolução Protestante e qual é o reflexo que a gente vê até hoje na Santa Igreja, ou seja, do que a Revolução Protestante não só produziu de destruição na sociedade, mas também, como eu posso dizer assim, uma imagem dela dentro da igreja, dentro enfim, dos ensinamentos, que a gente vê hoje que infelizmente são errados. Sì, la rivoluzione protestante di Martino Lutero era un attacco, digamos, realmente ao Evangelho, mesmo que eles se chamam evangélicos. Por quê? Porque rejeitavam a plena revelação do Evangelho, que é a plena doutrina dos apóstolos católicos, que é o Evangelho. E porque o princípio da revelação, o princípio da doutrina do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é a objetividade, que somente podemos receber e saber o que é verdade, o que Deus nos falou através da igreja, através da comunidade, através dos apóstolos. E não tem outro. Por isso, este ataque de Martino Lutero e a Revolução Protestante quase virou tudo e estabeleceu um princípio completamente alheio a toda a revelação, toda a história da revelação, que é objetivo, que Deus sempre se revelou e falou através da comunidade. No Antigo Testamento, do povo Israel, que ele estabeleceu uma aliança com Jesus Cristo, uma nova eterna aliança, testamento, que é a igreja, que somente lá nós recebemos a plena e a pura verdade. Isto era um ataque de que cada subjetivamente estabelece agora um canal, digamos, a Deus, e cada se coloca e como juiz e como intérprete, e daí já é este princípio, e assim foi, e agora observamos, uma fragmentação contínua de toda a cristandade em pequenas comunidades, em subjetivismos, não somente como realidade social, religiosa, mas também acerca da doutrina mesma, que tantas doutrinas como cabeças no mundo protestante. Então, isto foi, eu direi, a Revolução Protestante, Martino Lutero era, em qualquer sentido, já teve em si este veneno do gnosis, do gnosticismo, que era uma heresia ou um fenômeno religioso, social, de elite, durante o tempo de Jesus e dos apóstolos nos primeiros séculos, que exatamente estabeleceram o princípio que o mundo religioso é completamente subjetivo, depende da minha mente, somente da minha mente, o mundo religioso pode ser produzido por próprios pensamentos. E disto depende. Perfeito. E isto era o princípio da gnosis, que os primeiros, mesmo os apóstolos já, São João, depois os padres apostólicos, Ignácio, Ireneu, rejeitavam como contrário à revelação divina. E este princípio está latente, escondido na atitude de Martino Lutero e no fundo dos outros movimentos todos protestantes. Isto podemos caracterizar em tratos essenciais esta revolução protestante. Perfeito. E, bom, então a Revolução Protestante foi exatamente isso. E a igreja,
reagiu com a Companhia de Jesus, né? Não, Na época. não direi assim, que não a igreja reagiu com o magistério, o Sim. Concílio de Trento. Concílio de Isto era Trento. a resposta clara e necessária. De novo, a resposta objetiva, não somente de uma comunidade dentro da igreja, não. Sim. A resposta foi objetiva, oficial, da igreja mesma, do magistério. Perfeito. Isto Magistério. Sim. não de um santo osso, não. Sim, sim, sim. Porque era os jesuítas, claro, não somente eram únicos, mas uma grande força Sim. da providência divina que promoveram as decisões do magistério, Isso. que confirmou a plena Sim. catolicidade na doutrina contra os erros e deturpações subjetivistas do Martinho Lutero. Sim. E aqui a providência divina usou esta ordem, jesuítas no século XVI, como um instrumento da providência divina Sim. para, em certo sentido, em partes, recatolizar grandes partes da Sim. Europa. Da Europa. Mas, repito, foi primeiro o magistério. Tem toda a razão. Os jesuítas eram um instrumento do magistério, da providência divina, e depois também outras comunidades que surgiram. Claro que os jesuítas eram uma das forças maiores, sem dúvida, mas também capuchinhos, outros ordens missionários e também ordens completamente contemplativos que surgiram naquele tempo, a Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, com uma vida contemplativa estrictamente, sem compromissos. E esta era a força interior, a força atrás, aquela força exterior dos jesuítas, dos missionários, de missionar, de defender a fé, de rejeitar a heresia, mas a vida contemplativa estrictamente que Santa Teresa estabeleceu de novo na igreja, foi esta força espiritual interior na igreja que sempre vai ser. Não podemos lutar contra os erros, contra as heresias, as crises, sem uma força interior da oração que dá Deus o primado. Com isto juntos, a igreja vai lutar e renovar-se contra estes ataques das heresias e das outras revoluções também.